Bom dia, tudo bem com vocês? Ontem aprendemos a enxergar a vida através da perspectiva de Deus, a partir do alto, da eternidade, do propósito. E hoje nós vamos aprofundar ainda mais essa visão. A vida é temporária. Como já venho falando com vocês, a Terra não é o nosso lar permanente. Estamos aqui de passagem. E hoje, Rick Allen nos lembra que somos peregrinos. A alma é eterna, mas o corpo, o cenário e as circunstâncias são temporários. E é essa consciência que muda tudo. Então, vamos para o dia 6? Dia 6. A vida é uma atribuição temporária. Deus nos trouxe aqui por um tempo limitado, mas para cumprir um propósito muito maior do que apenas a sobrevivência aqui nessa vida, nessa terra. Se pararmos para pensar em um peixe ele nunca seria feliz vivendo na terra, porque ele foi feito para viver na água. Da mesma forma, uma águia jamais poderia ficar contente, se não lhe fosse permitido voar. Então, da mesma forma, é com você. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito na Terra, porque foi feito para algo muito maior. Você terá momentos felizes aqui nessa vida, mas nada comparado com o que o Criador tem planejado para você. A nossa identidade está na eternidade. A vida, quando nós olhamos nessa perspectiva humana, ela até pode parecer longa, mas quando comparado com a eternidade, ela se torna apenas um sopro, um piscar de olhos. A vida é extremamente breve comparada à eternidade. Mas breve não significa que ela não tenha valor, como já venho falando com vocês. Muito pelo contrário. É justamente por a vida ser breve que cada escolha importa, que cada gesto importa, que cada oportunidade importa, que cada relacionamento importa. A vida aqui na Terra é breve, mas ela é sagrada, não superficial. A vida aqui é sagrada e você está aqui para viver com intenção, com propósito, com direção. E é o que o livro está nos convidando a refletir nesses dias, a viver uma vida com intenção, com propósito, com direção, guiado pelos planos maiores do Criador para a nossa vida. Perceber que a vida na Terra é uma atribuição temporária muda completamente os nossos valores. Valores eternos, não temporários. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Coríntios 4. O livro nos convida a refletir hoje. Nada é permanente. Tudo é transitório. A nossa passagem aqui, nessa vida, é temporária. Não há por que nos apegarmos tanto às coisas aqui da Terra, aos bens materiais, às aparências. Não há por que nos apegarmos. E quando nós compreendemos isso de uma forma mais profunda, o apego, como estou falando, principalmente o apego, ele diminui. E eu mesma falo por mim, porque quando eu comecei a me aprofundar cada vez mais na espiritualidade, nesse mergulho interno, cada vez mais eu fui me desapegando das coisas, a ponto da até minha mãe vir falar comigo o quanto eu estava mudada. Mas quando você se aprofunda na espiritualidade e passa a viver de uma forma com uma perspectiva mais
elevada, as suas prioridades e os seus valores, eles mudam e mudam de uma forma muito natural. Então, o que talvez tinha importância para mim no passado, hoje já não tem mais tanta importância. Mas isso também não quer dizer que eu não me sinto merecedora de ter aqueles bens materiais, de ter aquelas coisas, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você se sentir merecedor e você ser uma pessoa desapegada, porque você pode sim ser uma pessoa que se sente merecedora de tudo, que se sente merecedor de ter uma vida abundante, de ter uma vida próspera e ser uma pessoa desapegada. Até porque também a vida abundante não necessariamente está relacionada com riquezas e com bens materiais, né? Então, não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Você pode sim ser uma pessoa abundantemente falando e ainda assim ser desapegado com as coisas aqui dessa vida terrena e passageira. E eu, ao longo dos anos, fui me desapegando muito das coisas, dos bens materiais, da aparência. Então, fui me desapegando, vivendo aí de uma forma com uma compreensão dessa impermanência, dessa transitoriedade da vida e que nada aqui dura para sempre. Mas nem sempre eu fui assim. Quando eu era criança, já fui aí, sim, adolescente, criança, muito apegada. Até mesmo quando eu tinha um cachorrinho, quando eu era criança, eu era tão apegada àquele cachorrinho que eu não deixava ninguém encostar no cachorro. De tantos ciúmes, de tanto apego. Então, assim, mas naturalmente, quando eu fui me aprofundando na espiritualidade, eu fui soltando esse apego. E hoje eu sempre faço reciclagem no meu guarda-roupa, eu sempre estou doando e sempre estou doando as minhas coisas, não tenho apego nenhum com as coisas materiais, com as coisas que eu tenho. Gosto dos espaços vazios, então não gosto de acumular coisas dentro de casa. Então, eu sou bem mais desapegada do que há alguns anos atrás. Então, quando nós vivemos aqui nessa vida sobre uma perspectiva mais elevada e profunda de que a nossa vida aqui na Terra é uma atribuição temporária, os nossos valores, as nossas prioridades, eles mudam, o nosso apego diminui e também a nossa ansiedade, ela suaviza, porque a gente passa a confiar mais no fluxo e na sabedoria divina, na sabedoria do universo, compreendendo que, assim como existem as estações do ano, nada é permanente. Tudo é transitório, tudo muda. Assim como as nuvens vão passando no céu, há essa transitoriedade com a nossa vida também é. Então a gente aprende a aceitar com mais amor, com mais gratidão as mudanças da vida, as mudanças em nossa própria vida, no nosso próprio corpo, nas aparências. Então a gente vai realmente soltando esse apego e compreendendo com maior sabedoria, amor e gratidão, aceitando as mudanças da vida e essa transitoriedade da vida. Amigos, este mundo não é a casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. Pedro 2. Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação temporária. Porque é uma situação temporária. Já fomos avisados de que os que têm contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente, sem criar apego, pois este mundo e tudo que ele contém passarão. 1 Coríntios 7. Não há porquê se apegar, criar esse apego e, mais ainda, sofrer pelo apego. Buda já diria nos seus ensinamentos que ele diz que a raiz
de todo sofrimento está no apego. Então, ainda aí acrescentando ao conhecimento, à sabedoria do livro, temos aí também a sabedoria do Buda, que diz que a raiz de todo sofrimento está no apego. No apego. Não há por que apegar a este mundo e às coisas terrenas, transitórias e passageiras. Então vamos aqui para o tema de reflexão do dia 6. Tema para reflexão: o mundo não é meu lar. Versículo para memorizar. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E pergunta para meditar: como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver neste exato momento? Como o fato da minha vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver neste exato momento? Você tem sofrido, se apegado a circunstâncias temporárias, passageiras na sua vida? Reflita aí sobre isso. Então vamos para uma prática guiada para um momento de conexão? Sentem-se confortavelmente, tirem o peso das costas, se conecte com a sua respiração, com o seu coração, fechem os olhos e se pergunte: o que eu posso cultivar hoje que tem valor eterno? Faça uma respiração, sinta essa presença, essa conexão. Se conecte com a sua luz. A sua luz é eterna. O que eu posso cultivar hoje que tem valor eterno? E para o dia de hoje, você vai dedicar alguns minutinhos do seu dia para refletir sobre 2 aspectos da sua vida. E o primeiro aspecto é o que você tem cultivado de temporário na sua vida. Quais são essas preocupações, essas pressões, essas expectativas, essas coisas que você tem segurado e controlado na sua vida por conta do medo? Ao invés de simplesmente aceitar a sabedoria divina, aceitar o fluxo da vida e soltar esse controle para seguir adiante com mais leveza. Então, o que você tem cultivado na sua vida de temporário e gastado energia com isso? E o outro aspecto é o que você tem cultivado de valores eternos na sua vida. Quais são essas relações com significado na sua vida? Você tem aperfeiçoado cada vez mais o seu caráter? Você tem cultivado sentimentos de amor, dessa presença divina? Como está a sua fé? Então, quais são esses valores eternos que você tem cultivado na sua vida? E após você refletir sobre esses 2 aspectos, você se pergunte: o que eu posso soltar hoje que não está no meu controle para que eu possa seguir com mais leveza para esse final de ano? E o que eu posso cultivar de valores eternos na minha vida? Então, reflita aí sobre esses 2 aspectos na sua vida. Esse simples exercício alinha a sua alma, a sua personalidade aos projetos e propósitos mais elevados do Criador para a sua vida, para que você possa seguir com mais confiança, com mais leveza, com mais gratidão, com mais amor, com mais propósito. Então é isso. Muito obrigada.